Olá, amigos do canal da Liga de Mercado Financeiro Brasileira. Vamos fazer a análise de pré-mercado do mini índice, começando pela análise gráfica do ativo no gráfico diário. Nós tivemos aqui, então, nos últimos tempos, um processo de redução, de respiro, de pullback em relação à última máxima do preço no 138,766, sendo que na última sexta-feira nós tivemos aqui um baita de um candle de força que atingiu aqui uma amplitude bem diferente da média dos últimos dias de 2.640 pontos, motivada aí por uma alta do dólar e por um receio com relação ao arcabouço fiscal, que não trouxe uma definição para os investidores. E o preço ele conseguiu romper aqui um elemento muito importante do price action, que é esse triângulo descendente, bem na região central desse triângulo, que, segundo o Stormer, quando este tipo de rompimento acontece, existe aí um impulsionamento em direção daquele rompimento. Fato esse que fez com que o preço conseguisse romper aqui esta última mínima, que estava aqui no 130,960, e também veio romper essa mínima aqui, que ficou com o preço no 129,375, tá? Que foi essa região aqui. Tá certo que ele rompeu muito próximo aqui. Se nós colocarmos uma linha, aqui nós vemos que a diferença de rompimento aqui foi uma diferença discreta de 220 pontos, mais ou menos. Então, pode ser que esse rompimento aqui seja até um rompimento falso. Mas porque estamos dentro de uma região de canal de baixa, é possível, é provável que esse preço ele venha a explorar aqui essa região inferior do canal, que coincide com 61,8% do Fibonacci, que está no 126,840. Então, eu peço para que você já fique de olho, acompanhe e anote aí alguns valores importantes. Caso o mercado ele venha a continuar a trabalhar em baixa, o preço como alvo vai estar no 126,840 ou em uma região bem próxima dele aqui, por conta do suporte do canal, talvez aí 127 mil, que vai representar aí, sem sombra de dúvida, um price guide, tá bom? Agora, não sabemos se isso vai acontecer no dia de hoje ou se o mercado vai trabalhar durante a semana para conseguir chegar aqui nessa região. O mais comum de acontecer é que, após rompimentos, exista um reteste daquilo que era um suporte e pode representar uma resistência para que o preço continue caindo. Então, a gente precisa verificar aqui quais são as regiões aonde provavelmente a resistência vai acontecer, tá certo? De acordo com as marcações que eu tenho feito aqui, nós temos no 76,4% do Fibonacci a região de resistência, que vai ficar aqui no 130,379, 130,380. Marquem essa região aí como uma região provável para que o preço encontre essa resistência. E também aqui em relação aos valores anteriores, onde estão essas linhas amarelas marcadas mais aqui abaixo, porque elas também representaram pontos importantes aqui de suporte ou de resistência nas negociações anteriores. Então, eu entendo que, da mesma maneira, há uma região que eu marquei aqui como uma região verde, né? Uma região onde o preço ele pode encontrar aí alguma resistência, principalmente no price guide dos 120, 130 mil, tá? Mais precisamente aqui no 129,964, que é a união aqui desse suporte com a metade do canal de baixa. E nós temos aqui essas mínimas anteriores aqui nos 129.355. Então, recapitulando, anotem as possibilidades de movimentação. Caso o preço venha a fazer um reteste, 130,380 como resistência máxima, podendo passar
aqui pelos 130 mil, tá certo? Como resistência, região de resistência para que ele venha fazer o reteste e volte a trabalhar para baixo. O preço pode empacar também em relação com a mínima anterior nos 129.355. Caso o rompimento realmente aconteça, o alvo passa a ser os 128.840, podendo chegar aqui mais ou menos na região dos 127.300, 127 mil como suporte também, tá certo? Então, essas são as regiões aí de maior atenção. Caso você não tenha anotado, volte o vídeo, dê uma pausa e faça as suas anotações e as suas marcações no gráfico. Apesar dessa semana ser uma semana extremamente importante para o mundo, nós temos que ter a consciência que para o Brasil, no dia de hoje, não existe notícias relevantes, notícias importantes, a não ser que alguma break news venha com relação ao posicionamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro Fernando Haddad em relação à aprovação da redução dos gastos, do teto de gastos, né, que precisa hoje estar, de acordo com algumas contas, aí precisa reduzir os tributos, os gastos fiscais em 50 bilhões de reais. Como isso será feito, a gente ainda não sabe. Se a gente vai ter uma resposta favorável ou não, a gente ainda não sabe, mas politicamente falando, provavelmente tudo vai dar a entender que o governo vai tentar apaziguar, vai tentar acalmar aí o ânimo dos investidores e que, por conta disso, acredito eu que essa jogada, essa manipulação, mesmo parecendo ser impossível de acontecer, ela vai promover um reteste nessa área, nessa região que eu marquei com um retângulo verde, pelo menos inicialmente. Então, hoje o mercado ele deve oscilar pouco dentro dessa região, mas fazendo com que o dia de hoje encontre aqui uma ligeira alta. A depender do resultado das eleições, amanhã as disputas estão acirradas entre Kamala Harris e Donald Trump. O mercado vai reagir de maneira positiva ou negativa, mas a resposta, o resultado aí das eleições vão aparecer somente na quarta-feira, no período da tarde. E o que era para ser a super quarta, na verdade, vai passar a ser a super quinta, onde a gente vai ter diversos indicadores econômicos acontecendo. Aqui no Brasil, nós vamos ter a divulgação na quarta-feira também da elevação da taxa de juros da taxa Selic, e que também pode trazer uma movimentação para o mercado. Então, dessa forma, para você que está trabalhando na sua conta real, é uma semana que promete bastante volatilidade. Existem ainda os conflitos no Oriente, então o caldeirão está borbulhando de todos os lados para que a gente possa prestar aí bastante atenção. Então, essa semana, para você que está na conta real, por favor, seja mais moderado, seja mais conservador. Vamos esperar o mercado se posicionar em relação às mudanças que acontecerão durante essa semana para ter uma atitude um pouco mais agressiva na semana que vem. Para você que está trabalhando na Trade Arena, eu gostaria de aproveitar aqui para dizer que, assim como a Trade Arena trabalha preservando o seu capital, você pode sim ter uma atitude um pouco mais agressiva. E existem 2 torneios pagos abertos com inscrições de apenas R$ 10, tá? Que são os torneios aqui do índice e do torneio pago. É a 14ª versão, tá certo? Então, as inscrições já estão abertas, você vai encontrar o link de cadastro e inscrição aqui na descrição do vídeo, para que você possa fazer aí os seus aportes e fazer as suas operações. Lembrando que a Trade Arena ela oferece um ambiente de simulação, mas com a possibilidade de possibilidade não, com o saque em dinheiro em real, tá? Tanto nos torneios quanto nas contas safe, que você pode fazer investimentos a partir de R$ 25, tendo um teto de R$ 300, e a rentabilidade
paga em dinheiro varia entre 100% e 300% no período de 30 dias, caso você consiga alcançar a meta mínima, que é a margem que é disponibilizada para você na conta Safe 1, 2 ou 3. Mais informações e dúvidas sobre a Trade Arena, na descrição do vídeo aqui também tem um vídeo explicando passo a passo tudinho que você precisa saber para poder operar com mais segurança aí para o seu capital. Do mais, desejo a todos aí uma excelente semana de operações. Vamos prestar mais atenção, pois o dólar ele está próximo aí de um teto, de um topo histórico. Então, a dificuldade de conseguir ter uma escalada maior é possível que aconteça, promovendo aí um movimento de correção ou um movimento de pullback inicialmente, até que as decisões internacionais, inclusive em relação ao pacote de incentivo e aquecimento econômico da China, venha a ser decidido durante essa semana, tá? Que promete aí injetar na economia chinesa um pouco mais de US$ 1 trilhão, tá certo? Então, isso é bastante significativo, sim. Em relação ao minério de ferro e petróleo, a gente tem todos eles com uma recuperação bastante importante e eles estão com o mercado aquecido, tá? A gente tem aqui, de acordo com o Panorama Latos, uma informação bastante importante a respeito disso. Com relação aqui, olha, o minério está 0,91%, o WTI está 2,89% e o Brent é 2,68%, ambos em alta. A cotação do dólar está em 5,86, tá? A gente tem aqui os juros futuros trabalhando aí na região de 1,50% de alta e o VIX, ao contrário, a menos 1,65%. Então, o VIX, tanto o VIX e a taxa de juros estão em posições opostas, tá? As bolsas norte-americanas estão trabalhando aí em alta, assim como Xangai e Hang Seng fecharam em alta também. Saindo aqui atualizações em relação ao EWZ no momento, estamos sendo negociados a 0,81% de alta, a Vale, o ADR da Vale em 0,57% de alta, a Petro 0,84% de alta, Itaúa 0,17% de alta e o Market e o Bradesco a menos 0,42%. Então, o que está me parecendo é que, inicialmente, de acordo com todas essas informações, nós provavelmente deveremos ter aqui um movimento de correção em relação a essa barra de força que aconteceu aqui na sexta-feira, que deverá encontrar a sua resistência realmente aqui na região central do canal, ou, como eu falei, no 130,379, e depois que esse movimento inicial acontecer, o mercado ele deve continuar aqui, a depender do posicionamento do governo brasileiro, a explorar as suas regiões de baixa. E aqui é o que nós vamos ter durante a semana que avaliar, de acordo com os acontecimentos internacionais também e a taxa de juros da Selic. Muito obrigado pela sua atenção, excelente semana e cuidado. Um abraço.